Porque anunciar o evangelho não é escolha, é missão. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rota 916, o seu podcast preferido por estudo da Bíblia. Se você ainda não está inscrito no canal, eu já vou falar logo de cara, agora no início, para você se inscrever no canal, para você ativar o sininho, para você curtir esse vídeo, porque ele sim vai chegar para mais pessoas. E é uma pequena ajuda que você faz, um pequeno gesto que vai ajudar demais a gente a propagar esse evangelho, tá? Compartilha principalmente com alguém que você ama já, principalmente se você está assistindo agora ao vivo, tá? Porque vai ser um episódio muito, muito bom. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que às vezes é mal compreendido, que é absolutamente essencial, que é a lei de Deus, tá? E para compor essa mesa, essa conversa que a gente tem aqui, eu tô com uma galera forte, uma galera boa aqui, eu tô com o Danilo. Opa, Danilo. Fala galera, beleza? Assunto polêmico, hein? Exato. Polêmico, esse eu sempre polêmico. deixo o Danilo para apresentar no final, agora que eu percebi, né? Tô aqui com o Joe. Tamo aí, galera, mais um episódio, graças a Deus. Bora lá. Bom, aí a gente entrar com uma convidada ilustre, ótima, um carinho gigante por ela, Suane está aqui com a gente. Oi, pessoal! Bom demais, Su, seja muito bem-vinda. Muito obrigado, tá, por estar aqui. Eu que agradeço pelo convite. A gente fica lisonjeado disso. E para começar, gente, a gente queria convidar você que está aqui nos assistindo, para chamar o Papai do Céu para estar aqui com a gente. Su, você ora pra gente? Sim, do jeito que estamos, eu convido você a ir fechar os seus olhos para falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento que aqui paramos para juntos aprender mais um pouco do seu amor. E pedimos que o Senhor possa estar também com essa pessoa que está onde quer que for, em casa, no trabalho ou em qualquer lugar ouvindo essa mensagem. Que possamos juntos aprender juntos sobre a sua lei, sobre a sua palavra e que possamos aprender sobre o seu amor. Por favor, Senhor, que esse estudo possa vir aos nossos corações, trazendo paz e a certeza da sua salvação. Nos esvazie, tire tudo que não vem de ti, de nós, e que possamos falar do seu amor. É tudo isso que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Cara, eu queria começar já de cara com uma expressão que a Suane trouxe ali durante a oração, que foi o amor de Deus, né? A gente vê a lei muito como restrição, como punição, algo do tipo, e nada mais é que para manifestar o caráter de Deus, né? O amor dele. Vê muito que o Deus do Antigo Testamento é tirano, e hoje não, né? Aí quando você começa a estudar, aí você vê que tem nada a ver. Não é bem assim que, que o povo pinta, né? É justamente para trazer esse amor dele. A lei é basicamente como um espelho. Um espelho ele não está ali para criar sujeira, né? Ele está ali para revelar, para mostrar para a gente, né, onde precisa ser limpo. Ele não vai criar, ele só vai mostrar onde precisa ser limpo. E se você quer conhecer o coração de um governante, você sempre vai olhar para as leis que ele estabelece, como ele rege, como ele domina, como ele age, né, de acordo com o mandato dele, né? E é isso que a gente vê ao longo do governo de Deus, não só agora, né, mas principalmente lá atrás. E a primeira pergunta que eu queria levantar aqui para nossa roda para a gente poder conversar é: gente, como que vocês enxergam a lei de Deus? Vocês enxergam ela? Ou já enxergaram, né? Porque pode ser que hoje vocês tenham uma visão que para trás era difícil. Não, eu tinha uma visão totalmente diferente, mas, sei lá, de uns tempos para cá eu mudei, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas como vocês veem, ouviram essa lei de Deus? É uma ponte? É um peso? Como que vocês enxergam a lei de Deus? Olha, eu enxergo a lei de Deus assim como um mapa que nos leva para o céu. Mas como você acabou de falar, antes eu via um Deus tipo assim, não pode, isso não pode. Eu falava, meu Deus. Mas hoje, quando você olha e você entende o tamanho do amor de Deus, você entende que a lei é só uma forma de nos proteger, nos livrar, nos guardar. Tem até uma música que eu não sei se vocês conhecem, que eu gosto muito, e fala exatamente isso. Aquela que diz, ser feliz é aceitar. Sim. Aí, né? Que Deus manda. Ser feliz não ouvi, não. é entender que felicidade sem fim começa por Obedecer. obedecer. Boa. Muito bom.
Cara, eu penso exatamente. Eu, quando era pequeno, nossa, porque sábado é chato, não pode fazer nada. E aí, um bom tempo da minha vida, mais recente, eu trabalhei no hospital, já comentei com vocês aqui, e aí tinha plantões ao sábado. Nossa, gente do céu, a vida nossa vira uma bagunça. Porque só o fato de você não descansar, você vir naquela rotina maluca, direto, aí você para e pensa, cara, o sábado não é o dia do não, é o dia do cuidado, né? É o dia de Deus falar assim, filho, você precisa parar um pouco e dar uma segurada, porque senão você não vai aguentar, não. E você vê, assim, a proteção de Deus, sabe? Aquele momento do descanso, não tipo só para você dormir, mas para você se conectar com Ele, lembrar do cuidado que Ele fez, da criação, de tudo que Ele criou e do amor que Ele tem por nós. Eu acho bacana a gente comentar um ponto que, assim, a gente tem, né, os 10 mandamentos como as leis explícitas, né, do processo ali. A gente comentou até no último episódio sobre essa questão da aliança de Deus no Sinai ali, onde ele traz as tábuas dos 10 mandamentos, traz as informações. Só que a gente vê que ao longo do decorrer do Êxodo vão ter outras, digamos assim, leis, né? Lei, né? Mais fácil. Outras leis para reger o bom convívio, para reger realmente esse governo de Deus em relação ao povo escolhido dele, né? Conhecida como as leis de Moisés. Exatamente. Que são inúmeras, né? Normalmente a gente costuma falar... Perdão, deixa eu aterrissar aqui na fala. Normalmente a gente costuma trazer como lei de Deus como se fosse só os 10 mandamentos e que parte dessas leis de Moisés eram só para aquela época, né? E que hoje a gente pode debater, né, que muitas dessas não eram só daquela época, né? Regeram e trabalharam muito no estatuto que a gente tem hoje, né, de diversos países. E particularmente eu já tive essa impressão de Deus ser aquele Deus tipo que não pode nada, mas eu entendo também porque a gente conversou em outro momento, né, que às vezes essa ideia de proteção, a gente quer proteger tanto que nós, seres humanos, a gente extrapola no sentido de, né, eu quero proteger tanto minha filha, meu filho, que eu começo a criar outras leis, outras barreiras, outros negócios para eu não chegar naquele principal, né? E aí é onde a gente vai deixando o negócio cada vez mais pesado, o fardo cada vez mais difícil de segurar, né? E aí por isso que torna essa lei chata, que não posso fazer nada, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. É muito a religião do não, né? Hoje cada denominação, infelizmente, ela é conhecida por aquilo que ela não pode. Então, adventistas, como a gente já comentou na última lição ali, a religião do que não pode trabalhar no sábado, não come carne de porco. Outras religiões é a que não faz transfusão, não corta o cabelo, não tem TV. Então, a gente sempre assimila, né, as religiões, as denominações por esses não pode. Posso ou não posso? Mas nunca é o poder, e sim o que eu não posso fazer, né? Então, esse é um ponto que eu queria destacar. E aproveitando, já ligando uma outra pergunta na de vocês. Só antes de você fazer, uma coisa que eu achei interessante, que assim, depois que você começa a acompanhar o Rodrigo Silva, você começa a ver as coisas de um jeito diferente, né? É verdade. E assim, a gente hoje, é fácil você pegar os 10 mandamentos e entender, porque você já tem todo esse contexto de toda a história que já aconteceu. Mas eles estavam vindo de um cativeiro, eles estavam já há muitos anos ali com os costumes totalmente fora, eles não tinham a Bíblia em mãos, eles passavam a mensagem de pai para filho. Então você imagina, às vezes o que eu não falar para o Natan, ele já não vai saber, ele já não vai passar para o filho dele, vai passar um pouco menos. Então acho que a promessa ali já estava bem fraca, eles já não tinham tanto aquilo reavivado. Então assim, Deus precisou fazer dessa forma essas leis para eles conseguirem entender os 10 mandamentos. Então por isso que teve todas essas outras regras ali para complementar, né? E outra coisa, existe uma diferença muito grande, né? As leis impostas pelo faraó no Egito, perdão, elas não eram impostas com amor, não, como Deus ele fez. Eram impostas de um formato com imposição, eram obrigações, eles eram os escravos. Então, de repente, Deus ele foi muito sábio porque ele preparou essa mudança de cultura,
né? Mas mesmo assim, mesmo com essa preparação de mudança de cultura, sendo cultural, ainda teve muita resistência para seguir essas regras, essa lei de Deus. Mas qual que seria a diferença deles? A diferença era justamente essa, eles tinham uma imposição. É tanto que lá na frente, depois a gente vai ver um discurso do povo falando, mas lá nós éramos escravos, mas tínhamos o que comer e o que beber e nós não íamos morrer. Então, assim, era mais uma questão mais cultural e Deus, sabendo disso, criou a empregabilidade das leis de Deus serem transferidas, fazer de um jeito mais suave. Mas chega essa regra, chega o decálogo, chega o momento em que basta, dessa forma agora. Então, eles têm mais ou menos isso que você falou, eles têm essa dificuldade dessa transferência, mas um era a imposição feita com ódio e outro com amor. E até para os dias de hoje a gente tem essa dificuldade também, que é o que vocês comentaram. Quando a gente vai falar, eu vejo muito da diferença como nós vamos também passar as regras e as doutrinas da igreja, né? Porque se a gente passa como se nós estivéssemos vivendo aquilo com muito amor e alegria, as pessoas vão ter sentir vontade de experimentar. Nossa, como que é guardar o sábado desse jeito? Como que não é ter uma regra alimentar diferente? Mas muitas das vezes nós pecamos até na forma de também evangelizar e passar para as pessoas as regras da qual nós vivemos. Sim. E aí sim se torna um fardo, como os fariseus fizeram. Eu tive uma experiência com uma pessoa. Para chegar aqui hoje eu me perdi. Tenho uma facilidade de me perder. Eu estava perdida lá em Arthur Nogueira, na época que eu estava no NASP, e fiquei perdida. Na verdade, eu estava procurando lá a rodoviária, encontrei. Aí achei a rodoviária, só que eu tinha perdido o ônibus. E era 1 hora para chegar ao outro ônibus. Então eu fiquei lá, falei, nossa, além de ter me perdido para chegar na rodoviária, perdi o ônibus. Então, fiquei lá. E tinha uma moça muito triste, sabe? Um olhar assim que você chegava a ver um olhar triste, de pessoa sofrida. E ela parecia jovem, mas ela estava acompanhada com a mãe dela, uma senhora. E eu estava falando, nossa, mas graças a Deus que eu consegui achar, que não sei o quê. E a mulher falou, graças a Deus? Que Deus? E ela começou a falar assim, com a revolta de Deus. Eu falei, não, mãe, né? Graças a Deus eu consegui, não estou muito perdida. E aí a mãe dela falando assim, meio sem graça, é que ela não acredita em Deus, ela parou de acreditar em Deus. Aí eu tentei entender, mas por quê, né? Por que você parou de acreditar em Deus? O que aconteceu? Aí ela falou, é que ela era de uma igreja, e lá não podia isso, não podia aquilo, não podia... E ela fez alguma coisa e meio que ela se sentiu excluída. Ela começou a levar o nosso Deus como um Deus de justiça, de ódio, tirano. Eu comecei a falar, não, o nosso Deus não é assim. O nosso Deus, ele é amor. E comecei a contar, a explicar para ela. E dali surgiu vários assuntos. Aí tinha um livro na minha bolsa, dei um livro para ela. Depois falei para ela procurar uma igreja não para ver o olhar tipo assim das pessoas, e sim do Deus, que ele não é esse Deus tirano que não, você fez isso, agora já era, você já está perdida. E o nosso Deus é um Deus de amor. E eu peguei o contato dela e graças a Deus assim, ela chegou, teve feira de saúde lá, ela conheceu o pessoal da nossa igreja, ela conseguiu ver um Deus diferente do jeito que ela estava vivenciando. Cara, que legal. E vendo um Deus tirano que não é o que a gente conhece. Exatamente. Esse é o ponto de vista, né, de a gente como ministro do Evangelho passar para as outras pessoas, né, a forma como a gente passa, a forma que a gente vive. E eu queria fazer um comentário antes, que até tá no nosso guia isso, que foi o quê? Esse é um ponto importante. Quando a gente vê as leis, né, e não só as leis, mas toda a trajetória do povo hebreu ali, basicamente Deus quis separar aquele povo para que aquele povo fosse exemplo para as outras, né? Então tem até esse ponto, né? Que Deus desejava que seu povo fosse diferente das nações vizinhas. Poxa, não tem uma grande frase, acho que é do Freud, não sei, né? Que não tem como você falar, Newton, não sei, mas eu ia falar, esqueci agora. Caramba, mas não tem como você ter... O Gregory não tá no ao vivo e você... Não, eu esqueci só a frase. A lógica tá na minha cabeça, mas depois eu falo ela certinha. Mas eu sei que não tem como você ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa que você sempre faz. Basicamente assim, né? Parafraseando certinho. Parafraseando a frase. E diz assim, né? Que queria que fosse estabelecido como uma consagrada comunidade de fé.
sob sua liderança e autoridade. Então, eu até grifei isso porque o ponto principal de Deus não era só separar para que eles fossem diferentes. Então, enquanto todo mundo pode, vocês não podem. Enquanto todo mundo faz, vocês não fazem. E sim que fosse um povo para revelar cada vez mais essa fé, essa consagração, que eles estivessem cada vez mais próximos de Deus. E a lei nada mais é que justamente isso, para nos ajudar a estar constantemente sensíveis a Deus, constantemente ligados, consagrando e adorando Ele, né, da melhor forma possível, tendo essa entrega total, né, praticamente. Mas aí vem a segunda pergunta que eu queria trazer para vocês, que é, a gente sabe que obedecer gera consequências, né, consequências no final, né, a gente quer sempre a melhor consequência para a nossa vida, mediante aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, né, só que infelizmente nesse mundo de pecado, nem sempre as melhores escolhas ou as escolhas que Deus quer que a gente tome vai trazer as melhores consequências aqui nesse mundo, né? Porque às vezes, eu vou ter que me abster de tal coisa, isso faz com que eu não tenha tal outra coisa disponível para mim, ou que eu sofra um pouquinho mais, digamos assim, né? Na experiência de vocês, na vida de vocês já viveram algo que, no caso, obedecer a Deus, te ajudou? Porque normalmente a gente costuma trazer, tipo, eu vou obedecer a Deus e sempre é. Essa tá fácil de responder. Eu obedeci e acabei sofrendo por um outro lado alguma outra coisinha. Mas e o contrário? Vamos olhar o copo meio cheio ao invés de olhar o copo meio vazio, né? Boa. Vocês já viveram alguma coisa, obedeceu a Deus, que no caso te protegeu, que te ajudou, ao invés de ter problema, algo do tipo? E aí? Nossa, tem muita coisa. Muita história. Essa aí é fácil, né? Essa aí ficou mais fácil de responder, né? Porque realmente tem. Ixi, testemunho aqui mais tem, cara. Obedecer a Deus primeira coisa que eu enxerguei assim, foi uma mudança de caráter minha. Uma personalidade minha. Uma lapidação do Danilo. Uma reforma do meu caráter. Primeira coisa foi isso. Porque quando a gente a gente quer viver da nossa forma, não adianta, a gente não consegue pôr limites. A gente não consegue ter o controle. Então, se eu posso tudo eu posso. Ponto final. Eu não tenho horário, eu não tenho disciplina, eu não consigo seguir algumas coisas. Hoje eu consigo fazer muitas coisas, inclusive jejum, uma sequência de ficar sem me alimentar com coisas que eu sei que faz mal à saúde, etc. Estou usando isso como exemplo. Justamente porque eu tento, na minha vida, seguir uma regra, né? Uma lei que me ensinam, né? Que é Deus. E a gente segue até a lei, a gente segue por fé. Porque a gente não sabe até a veracidade de tudo isso, né? Então, a nossa fé faz a gente seguir, pelo menos, um mandamento. Então, eu já responderia assim, que primeiro, para mim, obedecer às leis de Deus foi, para mim, uma reforma do Danilo. Uma reforma do meu interior. E isso só melhorou meu relacionamento com muitas pessoas, isso só melhorou o meu profissional, só melhorou a minha vida como um bom cidadão, como um pai, como um esposo, como filho. Só melhorou. Então, para mim, foi fundamental tudo isso. E aí? Eu anotei até que a lei de Deus é tão sagrada quanto o próprio Deus. É uma revelação de sua vontade e uma transcrição do seu próprio caráter. Porque a lei de Deus sempre, para nós, aqui é um abraço, né? E é muito bom. Mas, assim, a gente passa por uma mudança e uma transformação. Eu sempre trabalhei de segunda a sexta e não tinha tido a passagem do sábado, assim, na vivência. Sendo que no ensino médio, na sexta-feira eu nunca fui, então o pessoal já sabia, ela é adventista, por que adventista? Não? E aí as pessoas, né, ficam sabendo. Uhum. E aí, quando eu saí do trabalho, que era um contrato, comecei a procurar trabalhos, e aí eu gosto muito de vendas, gostava de bater nos lugares para procurar trabalho, conseguia. Mas quase sempre vendas, um dos dias mais que vende muito é sábado. Eu consegui vários lugares você vai trabalhar nessa loja com roupa, isso aqui. E eu, nossa, que maravilha. Passei lá ia ter um, tipo assim, desafio para selecionar quem ia ser a vendedora. Eu, nossa, consegui. E eu estava muito feliz. Só que aí, quando eu falei do sábado, não dá. Porque o sábado a gente te liga. Eu falei, e ela, não, mas conversa com seu pastor, mas não sei. Ixi, já ouvi isso também. E eu ficava assim, meu Deus. E eu comecei a me perguntar, né, mas por quê? E aí eu comecei a entender, pesquisando na Bíblia, buscando, aí você começa a entender o que Deus
quer pra gente. E a gente tem que escolher ou seguir a nossa própria vontade ou fazer a vontade de Deus. Exatamente. E quando você escolhe renunciar, tipo, porque é o nosso ego, nossa, eu vou estar lá, vou ganhar, você pode achar, vou ganhar mais, Sim. mas será que você está fazendo o que Deus quer que você faça? Você se colocou, falou com Deus, Senhor, é isso que o Senhor quer, e tudo que Deus quer para a nossa vida é melhor. E naquela angústia, tipo, nossa, não consegui nenhum trabalho se não fosse no sábado. E aí, por incrível que pareça, o lugar que eu consegui foi uma sorveteria. Eu falei, mas sorveteria abre de todos os dias. Domingo, feriado, chuva, sol. Natal, Ano Novo. E aí a dona falou, não, mas eu vou abrir uma exceção para você. Você trabalha todos os dias, você tem um dia de folga. Qual é o dia de folga? O sábado. Então eu trabalhava literalmente... De domingo a sexta, mas folgava no sábado. No sábado. O sábado era meu dia sagrado. E lá, eu não estava entendendo, mas por que só consegui... no início, né, trabalhando todos os dias, e lá aos pouquinhos Deus foi me dando a oportunidade de compartilhar com as pessoas que nunca ouviram falar sobre a lei de Deus, que nunca ouviram falar sobre o sábado. E lá, aos pouquinhos, a gente começou a fazer oração de manhã para abrir a sorveteria. Aos pouquinhos eu fui colocando a Bíblia, assim, que antes tinha um monte de outras coisas, e eu fui, vamos colocar a Bíblia aqui? E aos pouquinhos as pessoas foram aprendendo. Então, às vezes, a gente, quem sabe você que está aqui, né, junto, está nessa situação de, eu obedeço a Deus ou faço isso. Nossa, mas aqui parece uma proposta tão boa, mas a de Deus sempre vai ser a melhor. A de Deus sempre... Você pode até falar, não, mas isso aqui parece a coisa mais maravilhosa, mas sempre, quando você se coloca para fazer a vontade de Deus e obedece, como diz a música, felicidade sem fim começa por obedecer. Então, quando você obedece, independente, pode parecer, mas isso aqui parece tão pouco, mas com Deus tudo que é pouco fica grande, fica soberano. Boa. E valeu muito a pena eu ter escolhido obedecer a Deus. Eu fiquei lá por alguns meses, porque foi os meses que eu fiquei lá, foi a oportunidade que Deus me deu para falar para aquelas pessoas sobre a lei de Deus, sobre o sábado. E quando eu saí de lá, Deus já me tirou de lá e me colocou para um lugar superior, melhor. E eu pude entender, legal, vale a pena Esperar. Vale a pena obedecer também. a lei de Deus. Eu achei que ela ia falar da música do Arauto. Falei, Sim. Mas deu certo também. Pode seguir. Não, eu gosto de ver essas experiências, assim, porque pra gente é mais uma vez Deus se revelando em cada vida, em cada história. Parece chover no molhado, mas realmente é a real, né? A realidade. E para você que está aí do outro lado, um comentário que eu queria trazer para você é refletir. É literalmente onde você está tentando negociar com Deus. Lógico, a gente falou ali do sábado, porque é a nossa vivência, mas tem que lembrar que não é isso. A nossa Constituição do Brasil como um todo, ela tem leis éticas, morais, tem a Constituição X, Y, tem vários pontos que a hora que vai ver é um monte de coisa que por ser humano, por ser brasileiro em si, você tem. Mas... onde que você está barganhando? Onde você está tentando negociar com Deus quando, na verdade, você só precisava entregar na mão dele? Quando você, na verdade, só precisava deixar ele agir na sua vida. E eu trago isso para você porque a gente comentou no último episódio de Êxodo 20, né, que é onde tem ali diretamente as tábuas. E, basicamente, logo depois que você vai ver Êxodo 20 e 22... e a partir do 21 ali também, né? Do capítulo 21, a gente vai ver leis acerca dos servos, lei da violência, leis da propriedade, leis civis e religiosas, deveres dos juízes, ano de X, ano de Y, festa de... Cara, começa a ter muita coisa, né? Muita coisa ali ajustando pra gente. E pensa comigo, olha como isso é forte. Aqui vai ter várias leis, vários pontos, onde até Deus se importando com os animais, do jeito de tratar o animal, do jeito de cuidar. E, ponto importante, se Deus se importa com um boi que caiu no buraco, com uma ovelha que ficou perdida, imagina com você. Ele realmente não está para brincadeira, ele não está aqui para fazer só para jogar o ego lá para cima, né? A justiça divina, a justiça de Deus, que para mim... para com ele não é nada justo, né? A justiça divina. Eita! Justiça divina. Ela é empática e organizada, né? Então ela literalmente vai sempre ser organizada para o seu benefício, para as outras pessoas, não é para o ego
dele, né, propriamente dito. E, como eu falei, se você discorrer ali em Êxodo 20, 21, 22, você vai ver várias coisinhas, várias leizinhas, que é o que começa a olhar e falar assim, nossa, mas não posso fazer nada, né? É o que a gente costuma trazer. E você vai ver um monte de coisa, o jeito que fazer as festas, o jeito que os hebreus tinham que se portar, quais festas eles tinham que comemorar, quando comemorar, por que comemorar. Mas aí o ponto que eu queria trazer para vocês, tá? É tanta coisa, tanta coisinha, tanto detalhe. Por que Deus se importa com esses detalhes? Por que Deus liga para essas coisas que são pequenas? Porque, beleza, vamos pegar num exemplo grande, dos 10 mandamentos lá. Matar alguém. Pô, beleza, entende? É um negócio gigantesco, né? Não adulterarás, não roubarás, honrará pai e mãe. Beleza, não colocar Deus diante de mim. Mas e um outro que era cuidar, ajustar assim com o boi, não fazer isso, começaram a festa no dia tal. Por que Deus se importa com essas coisinhas pequenas, com esses detalhes que são pequenos? Eu enxergo organização e planejamento, né? Deus, cada detalhe dos seus mandamentos e das suas leis, ela não é seguida, ela tem uma sequência, vamos se dizer assim. Quando a gente entra ali na regra, né, o nosso estudo, ele aponta ali, ele dá um vislumbre, falta muita coisa, mas ele dá uma pincelada ali sobre as leis de escravos, né? Quando um dono comprava um escravo, se ele já vinha com a família, depois de 6 anos, no 7º ano, ele teria que ser livre, a família toda ia. Ponto importante, não é que Deus valoriza o escravo aqui, né? Ele quer essa cultura. Não, mas ele tinha essa cultura lá atrás, né? Então precisava ter que trabalhar naquele momento. E a gente, é justamente o que você falou no começo, a gente só tem que aprender a separar o que era para a época e o que não era, né? Obviamente, não se perdura hoje nenhuma conotação, nenhuma regra, né, de escravidão em nenhum lugar do mundo, né? E se existe é de forma errada e clandestina, enfim. Mas para aquela época era uma cultura, era legal, e Deus protegendo até mesmo o escravo, porque no Egito o escravo não ia embora depois de 6 anos. Lá nas leis de Moisés. No Egito tinha muito isso do escravo. Exatamente. E lá não havia uma compra, não era um comércio, não era algo legal. Então, a gente só aprende a separar, não pega isso aqui, faça um corte e use de forma leviana, né? Porque nós estamos entrando no contexto. Então, você vê que nos detalhes dessa lei, Deus protegia o escravo, Deus protegia a família do escravo, e Deus também, ao mesmo tempo, era justo com quem havia comprado o escravo. Porque na lei de Moisés falavam o seguinte, que se o escravo vinha sozinho e se o dono que a comprou concebesse uma mulher para ele, se ele tivesse filhos, no dia do ano 7º que ele tinha que partir, ele não podia levar a família. Cara, difícil isso, você ler e falar, nossa, mas eu tive famílias, coisas e tal, em 6 anos concebi uma família e não posso. Mas na visão cultural de Deus, aquilo era justo para a pessoa que concebeu a mulher para ele. Então, entendia que o quê? Se você teve filhos e ela fica porque ela é minha. Seria como se fosse propriedade. Então, quando você faz a pergunta dos detalhes dos comandos de Deus e das leis de Deus, ele mostra uma organização, ele mostra um planejamento e, principalmente, ele mostra um cuidado. Porque nós crentes, você crente ou você ateu, enfim, você pode reparar que Deus, ele atua até nos mínimos detalhes, e é nos mínimos detalhes que às vezes passa despercebido, porque é que nem você falou, falar de algo grande fica mais fácil e visível, e às vezes Deus nem se revela em algo tão grande ou tão visível, mas no detalhe, é naquele pequeno. Por exemplo, o Jonathan comentou com a gente aqui uma vez que ele fez um curso, uma excursão para a praia com a galera, orou, pediu, e no dia, nas horas que eles passaram na praia, não houve chuva. Cara, isso tenho certeza que para muita gente isso passou despercebido. Muita gente, foi um detalhe que passou despercebido, mas para ele não. Então esse detalhe, por ter sido uma oração atendida de Deus, para ele não foi detalhe. Isso aí foi um dos grandes milagres. Entende? Então, um detalhe, sim, tem que fazer parte do planejamento de Deus para a nossa vida. Eu vejo nisso daqui, porque vocês são tudo, né? São pais, né? Eu não sou mãe ainda, mas eu sou professora e são pequenininhos. Mãe de muitos. Mãe de muitos. Uma turminha. E assim,
nessa pergunta que você fez, vocês como pais, vocês sabem como que é o cuidado, né? Para dar a direção desde o bebezinho, do não sabe. E o nosso Deus, assim, ele teve um cuidado de ensinar desde o início que Deus prometeu, né, para Abraão, que seria, né, a grande nação. Mesmo o povo lá no Egito, Deus prometeu a Canaã. Mas mesmo assim, o povo desobedecendo, desacreditando em Deus, Deus mesmo assim foi lá e mostrou perfeitamente, direcionando e mostrando o caminho para eles. Como ele tem a plena certeza que ele é o nosso pai e nós somos os filhinhos, ele foi lá, pegou na mão e colocou a lei, assim, detalhe por detalhe, desde o bichinho até os seres humanos, que somos nós, filhos de Deus. Então, Deus, ele é o nosso Pai, ele se preocupa com cada detalhe. Até aquela oração, até aquele pensamento. Tantas vezes eu fico assim, pensando, e depois eu vejo e falo, meu Deus, eu nem orei assim, já, como assim, meu Deus? Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. E as leis aqui é um cuidado, é uma proteção, porque ele está assim, meus filhos, isso aqui é para vocês não sofrerem, então é só você obedecer, seguir. Isso daqui, então ele foi explicando naquela época e hoje as leis ainda tem muitas delas que servem para a nossa vida, para nos direcionar. E outra coisa, sabe o que eu entendo? Desculpa se você quer dividir alguma coisa, mas sabe o que eu entendo? Quando a gente usa a palavra detalhe, o que a gente logo pensa? Algo pequeno, né? Ah, é só um detalhe, algo pequeno. Vamos fazer assim, o freio de um carro, ele é grande ou pequeno? Grande. Mas qual é o tamanho da importância dele? Então, às vezes, o detalhe que Deus está apresentando ali, ele passa despercebido, mas é algo que se torna extremamente imenso, grande. Justamente porque primeiro vem dele, e a gente tem a fé de que tudo que vem dele é o que você acabou de falar, é perfeito. Né? Então, o detalhe, ele não é só porque é um detalhe, ele tem que ser exatamente pequeno. Ele pode ser até pequeno na sua matéria, mas a sua importância, ela pode ser gigantesca, ela pode ser muito grande. Então, para muitas pessoas, não comer carne de porco, é só um detalhe, vai passar despercebido, algo tranquilo. Ah, vou comer um peixe de couro. Ah, isso aqui é coisa pequena, é só um detalhe. Mas aí você traz para si a experiência da obediência, mesmo sendo pequeno ou grande. Entende? Top demais. Eu vejo que a gente, como o Danilo trouxe, né, a Sônia também, a gente fala detalhes, mas é detalhes para a gente. Para Deus, não. Para Deus era algo de muita importância. Nossa, e quando a gente vai fazer algo para a esposa, para a namorada, para o namorado, como que a gente faz? A gente quer fazer os mínimos detalhes. A gente quer que esteja tudo perfeito. Ah, tem que ficar aqui e tal. Por quê? Porque a gente ama. Então, assim, Deus ele ama a gente de uma maneira tão grande que eu vejo essas leis como vou usar um termo aqui, mas só para vocês me entenderem. É como se eles tivessem que se desintoxicar do Egito. Porque eles precisam... Primeira mitada da noite. É fácil, igual eu falei no começo, é fácil a gente trazer aqui os 10 mandamentos. Estão até me chutando aqui. Mas eles não iam conseguir cumprir. Eles iam falar assim, gente, é impossível, tá, beleza, não matarás. É só ir lá e dar uma paulada no cara e já era. Não, então precisou ter toda essa estrutura para eles entenderem o que seria ser uma sociedade convivendo em harmonia, e aí Deus ia conduzindo. Então eu vejo assim, Deus cuida dos detalhes. A gente vê questão de detalhes. Gente, ele podia ter ido lá e acabado com o Egito, numa palavra só, vira tudo pó e acabou. Ele deu prazo para o faraó se arrepender, para o povo se arrepender. A gente vê que teve todas aquelas pragas, voltando um pouco na história, mas até o primogênito não teve morte. Deus foi mostrando, está em tempo de vocês se arrepender. Então, assim, a gente pensa que é só um detalhe, mas para Deus é algo grande. E ele, por amar tanto a gente, ele se importa com os mínimos detalhes. Perfeito. De cara eu já lembro do versinho, né? Servo bom e fiel, seja fiel no pouco, no muito te colocarei. Para Deus, né? O pouco é muito e às vezes o muito é pouco. Aquela moça, aquela mulher que não tinha quase nada de dinheiro, ofertou, e eu não tô, isso aqui não é um papo de dinheiro, de ofertas de igreja, nem nada, mas era um exemplo, né? E enquanto muitos tinham muita grana, depositava e queria pôr lá no negócio para fazer barulho, para todo mundo ver que eles estavam colocando muito, ela foi lá com uma moedinha, quase nada, depositou, fez um barulhinho de nada, e ela,
Ela doou mais que muitos, que todo mundo aqui, né? Então, Porque ela entregou tudo. exatamente. Eu vejo esse Deus nos detalhes. É impressionante o quão... Tudo que vocês comentaram aí nesse quesito de organização, né? Além da organização, a gente precisa lembrar que, culturalmente também, eles estavam vivendo um momento horrível, que eles estavam sendo totalmente escravos, estavam sofrendo, com certeza. É estranho pra gente, porque eu tava falando com o Gregory um pouco antes, né? Que o Greg tá nos bastidores hoje, e ele fez uma viagem recentemente, ele foi lá pra Bahia. E, infelizmente, a gente sabe que Bahia é o berço ali de muito dessa parte escrava do Brasil, ali, né? No descobrimento do Brasil e tudo mais. E quando você vai pra lá, em alguns lugares tem... onde ficavam os escravos, onde eles faziam X, onde eles faziam Y, e aí você começa a pensar, a olhar as figuras que você viu no livro de história. Era um contexto horrível. E por que eu estou entrando nesse assunto? Porque a gente tem que lembrar que eles estavam vivendo esse contexto horrível. Eu comentei até com o Joe, na última abertura que eu falei assim, eu falei, Joe, não tinha pensado, e eu já estudei isso várias vezes, que muitas das vezes quem castigava os próprios hebreus era um dos hebreus. Então eles às vezes não tinham raiva só dos egípcios, ele tinha raiva do vizinho dele, não, né? Da pessoa que estava ali, que é do mesmo povo. E aí, cara, era rapidinho dele bater, matar, dele fazer justiça com as próprias mãos, que a gente vai comentar também. Mas era muito fácil isso, esse contexto. E aí vem Deus nos detalhes, mostrando que era tudo para que esse crescimento do mal fosse cada vez menor, para conter, né, esse crescimento do mal. Porque é num detalhezinho, é numa coisinha que vai expandindo que o negócio muda. E aí a Suane também comentou, por ser professora, a gente começa, né, a entender, quando criança... o que as crianças não perguntam, né? Mas por que não pode fazer isso? Por que não pode fazer aquilo? E você já está com o raciocínio lá na frente, porque se ele fizer assim, lá na frente ele não vai conseguir fazer A. Então, às vezes, até num jeito de escrever, é uma perninha do A que ele não pode puxar assim, porque não vai ligar a outra letra. É um pouco mais aberto, que aí não vai dar para escrever na mesma linha tudo, uma coisa assim. E a gente está com os pensamentos lá na frente. E vem Deus nessa mesma didática, mostrando, eu estou criando essas leis não para querendo mal de vocês, né? E sim para limitar no sentido de proteção, de proteger vocês daquilo que tem de pior. Mas eu queria trazer um outro raciocínio para vocês com uma outra pergunta, que era, quando a gente é criança, isso, não sei, agora, sei lá, parece que se perdeu um pouco isso, mas a ideia de deixar o mundo, o planeta mais sustentável, de deixar melhor, não sei se perdeu, mas é que, sei lá, tá cada vez menos importância. Também a gente não tem contato com muitas pessoas na rua, ver isso. Mas era muito exemplo de, você vai comer uma bala, você não pode pegar a bala, o papelzinho e jogar na rua. Não estou incentivando, falando que é problema. É um problema, sim, não façam isso, né? Mas eu lembro que quando eu estava com minha mãe, ia pegar ônibus e tudo mais, a gente via muito isso, né? Tinha o costume de chupar mais bala e tudo mais, e era sempre o lixinho, jogava no chão, e aí sempre vinha isso, né? E vinha sempre o raciocínio. Beleza, você faz isso, agora imagina todo mundo fazendo isso. O que vai acontecer? Era rios e rios de papéis, não sei o quê, não ia dar... E aí na nossa cabeça começa a fazer muito mais sentido, né? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque a minha pergunta para vocês é, como que vocês veem o impacto, né? Como uma fé, um impacto no cotidiano de vocês pode transformar a sociedade como um todo. A gente está falando de lei, a gente está falando de detalhes que Deus vem ajudando a gente, vem impondo. Como vocês veem que essa fé cotidiana tem um impacto na sociedade como um todo, já que é difícil você impactar você mudar, né, a região inteira que você vive ali. Mas como vocês veem o impacto disso, essa fézinha pequenininha? Eu ouvi uma frase, agora eu não sei se eu vou conseguir falar, pregue, se precisar, use a Bíblia. Eu acredito que o nosso dia a dia, nossa vivência diária com as pessoas, que é o nosso vizinho, porque assim, aquela de grão em grão, com os nossos vizinhos, com as pessoas que você convive diariamente no seu trabalho, no dia a dia,
até mesmo nas redes sociais, que é o que a gente está fazendo aqui, você tem a oportunidade de poder expressar a sua fé. Seja com o milagre que Deus fez, que Deus todos os dias Ele está fazendo milagres na sua vida, às vezes aqueles que você consegue ver, aqueles que você não vê. Essa madrugada, eu acordei de madrugada. Quando eu acordo de madrugada, tem gente que tem medo, fala que... Medo, alguma coisa está acontecendo. E eu coloquei para mim, quando eu acordo de madrugada do nada, se é para ir no banheiro, beber água, alguma coisa assim, eu falo, nossa, é melhor eu orar, porque pode estar acontecendo alguma coisa. Aí eu já orei por hoje, pelo nosso podcast, já pedi para Deus, né, abençoar. Amém. E eu vejo, uma vez, esses dias, ainda trabalhando, eu acordei de madrugada. E eu já orei, falei, meu Deus, proteja, não sei o quê. Fiz a oração, depois voltei a dormir. E no mesmo dia eu estava indo trabalhar e peguei um Uber e depois eu falei, vou pegar um motor Uber, porque é daqui para ali, tipo, era muito perto, mas falei, vou pegar, que estava quase atrasada, então... Mas bem na hora, eu vi assim que o carro passou bem na minha perna, assim, mas foi bem de raspão. Nossa. Mas só raspou, ralou, mas eu fiquei pensando, poderia eu ter caído, ter quebrado a perna, ter acontecido alguma coisa horrível. Eu tenho certeza que foi aquela oração da madrugada Amém. Que fez a diferença. E nós, como conhecedores da palavra de Deus, que estamos buscando diariamente, a gente precisa buscar a Deus e pedir para que Ele possa transformar o nosso coração, para que as nossas ações, a nossa vivência no dia a dia... Sabemos que todo dia o inimigo nos tenta, coloca desafios, coloca, às vezes, aquelas coisas que a gente fica, nossa, né? Que dá aquela, às vezes, raiva, mas para que Deus Ele te molde para você fazer a diferença e você ser um agente de salvação para as pessoas que estão perto de você. Excelente. Top demais. Eu recentemente aqui fui indicado, né? Não foi nomeado, fui indicado para ser ancião. E aí já veio aquele frio na barriga, né? Falei, nossa, cara, que B.O. Nossa, na hora eu falei, não, tô aí. Vamos lá. Só que eu comecei a pensar, falei, cara, como que vai impactar minha família, né? Porque eu lembro do meu pai ancião, eu pequeno, então assim, lógico, era uma realidade diferente, era outra época e tal. Mas eu fiquei pensando já na hora, assim. E aí, desde quando a gente começou o Rota, eu tenho o costume muito mais de estudar a Bíblia, de buscar, né? Até comentei com você, antigamente eu pegava a lição, só lia a lição e acabou. Agora eu vou na Bíblia, eu vou lá no Patriarcas e Profetas, vejo que está aqui embaixo, tá indicando ali outra coisa aqui, eu corro lá. E aí, assim, a gente, quantas vezes, a Pamela não vai deixar eu mentir, a gente fala, vai lá, Natan, estuda a lição, vai lá, faz isso. E aí, esse dia a gente estava se arrumando para ir para a igreja, e do nada ele veio e falou assim, ô pai, vamos começar a ler a Bíblia junto? Cara, ele me quebrou na hora, porque tipo, eu não precisei mandar, não precisei falar nada, tipo assim. Então assim, eu vejo que por mais que foi só uma pessoa, mas o fato de eu estar sempre ali, às vezes em vez de eu gosto muito de assistir série, mas às vezes eu tô cortando um pouco desse tempo de lá e dedicando ao estudo. Ele, poxa, o que você está fazendo? Estou estudando a Bíblia. Legal. Aí ele vai e sai. E aí ele veio, acho que tem uns 2, 3 sábados ele veio com essa conversa. Pai, vamos ler. Eu falei, na hora, vamos ler agora. Eu falei, não vou nem deixar para depois, que depois não vai fazer. Sim. Então, assim, eu vejo que quando você está próximo, né? Você está com esse contato com Deus, é o que você falou, às vezes você não precisa saber a Bíblia de cabeça, você vai pregar com as suas ações. Então, a forma que você vai transparecer ali o caráter de Deus para as pessoas, elas vão ver que você é diferenciado. Cara, você causa muito mais uma reação em comum, uma reação em coletivo, tomando uma atitude, uma postura diferente do que é já comum de todo mundo. Você chama muito mais atenção. Uma vez falando isso para um adolescente, falei, vocês são rebeldes, vocês gostam de causar, ser rebelde porque vocês querem ser diferente, mas vocês não entendem que vocês sendo cristão no meio da escola, que seja, se você tomar a atitude de cristão, você já vai ser diferente. Vai ter todo mundo olhando para você. Não tinha pensado nisso. Falei, mas porque se você hoje está numa comunidade onde você seleciona o que você vai comer, e quando as pessoas perguntam para você, ao invés de nós respondermos a placa de uma igreja, nós respondemos porque está na Bíblia.
Porque Deus me deu uma lista do que posso ou não posso. Nossa, então. Então, cara, vai ter aquele negócio sábado lá. Não vou poder ir. Por que você não vai poder ir, cara? Porque está na Bíblia. Você vai despertar muito mais curiosidade e outras reações das pessoas do que você ir com a massa. A massa já está todo mundo fazendo. Então você não vai ser enxergado, você não vai ser visto. Então, as atitudes que você toma através da nossa fé e de tudo que nós acreditamos, sim, ela pode sim mudar, eu acredito muito sim, o ambiente, o momento, uma empresa. Quantos testemunhos nós temos de empresa, cara? O testemunho mesmo do dono da Colgate, cara, é sensacional. E quantas pessoas mais foram transformadas? A gente até fala, né, do Clube de Desbravadores, né? Quantas famílias foram transformadas por causa de uma criança, cara, que entrou no clube, começou a viver, veio desprendido de tudo, e daqui a pouco a família toda está rendida dentro da igreja. Então, sim, essa pergunta é bem pertinente, e eu acredito que sim, nós podemos mudar tudo em nossa volta. Pequenas pedras movem... não vou lembrar agora. O Vitor tá cheio de esquecer os jargões. Hoje ele tá com aqueles ditados do Chapolin. Né? Se eu não me engano, a gente começa a ver ali a questão, né, de a lei de Deus, todo o amor de Deus, ele vai se resumir em 2 mandamentos, que aí depois tem desdobramentos, né, pegando os 10, depois vai desdobrando, vai chegando nessa lei mosaica, nessa lei de Moisés, como vários detalhezinhos para simplesmente nos ajudar a manter esse contato com Deus, nos mantermos consagrados, nos mantermos separados, sendo espelho para outras pessoas. E eu acredito muito no detalhe. É um detalhinho que você continua, porque a gente estava vindo para cá, né, onde eu estava fazendo um propósito de vida diferente na alimentação, e aí ele até comentou exatamente isso, que, cara, é um detalhezinho, mas eu sou muito fácil de errar nesses detalhes. E se eu não me segurar agora, eu vou me boicotar outras vezes. E aí é justamente isso, é um detalhinho que passa, porque é só um detalhe, é só uma coisinha. Foi difícil. É tão pequeno. É tão pequeno que passa, né? E é mais uma vez a gente mostrando para Deus que, Pai, acho que isso é importante, né? Quanto mais a gente pedir ajuda para Deus e a gente for fiel nesse pouquinho, vai se acumulando, né? O tijolo, a gente superestima o que a gente subestima o que a gente pode fazer no longo prazo e a gente superestima aquilo que a gente pode fazer no curto prazo. Então, no curto, a gente acha que não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou mudar isso, vou mudar tudo. E não faz. Mas a gente fala assim, não, é muito tempo seguindo isso aqui. Só que quando você segue muito tempo, você vê um resultado gigante lá na frente. Então, a gente é cheio de fazer isso. E no final das coisas, é literalmente para despertar, para mostrar a misericórdia de Deus. O Código da Aliança, essa lei mosaica, tudo... teve os 10 mandamentos, mas depois teve os desdobramentos ali, né? Que é esse Código da Aliança. Ele vai revelar justamente uma lei que é aplicada com misericórdia. É como você pegar esses 10 mandamentos, desdobrar ele no cotidiano, na sua vida, no relacionamento, para poder continuar aplicando a misericórdia de Deus, estar com um convívio bom. E justiça começa, ponto importante, gente, justiça começa onde as pessoas elas são vistas, elas são respeitadas. Então é no pouco realmente que você vai ser justo, que você vai ser íntegro para chegar a Deus, né? Mostrando redimido porque seguiu exatamente no detalhe tudo que ele trouxe, né? Então preste atenção nos pontos invisíveis hoje, né? Que a gente não dá tanta ênfase assim. Pratique principalmente a justiça nas pequenas oportunidades. Estou errando tudo hoje, né? Pratique justamente a justiça nessas pequenas oportunidades, né? A gente quer as oportunidades gigantes, me deixa passar o pequenininho. Isso faz toda a diferença. Eu lembrei de uma história de um pastor que uma vez ele contou que tinha um homem que mexia com muita coisa assim errada, tudo, e com magia, coisas assim. E no quarto dele tinha tudo, sabe? Tudo, sabe? E aí ele falou, eu vou abandonar essa vida, vou viver uma vida nova, eu quero mudar de vida. E aí ele falou pro inimigo assim, pode sair daqui do meu quarto, tira tudo, que eu não quero mais nada seu. Agora eu quero mudar de vida e vou voltar para Deus. E aí o inimigo foi tirando tudo, e aí ficou um preguinho lá. O inimigo falou, e esse preguinho aqui, pequenininho? Ele, não, isso aqui não faz nada, não. Pode deixar esse preguinho aí, pode levar tudo, só deixa o preguinho.
E aí, beleza. Aí o homem tava, ai, pronto, agora eu mudei de vida, tudo. E aí o tempo foi passando, daqui a pouco o inimigo voltou com tudo. Ele falou, mas o que tá acontecendo? Eu falei para você ir embora, por que você voltou? E aí ele falou assim, você falou que tem um preguinho aqui, esse preguinho é meu, né? Então eu tô de volta. Ele falou, não, agora eu quero que você vá embora e leve tudo de uma vez. E aí foi embora. E é isso, gente, às vezes deixa um negocinho, né? E aí a gente tem que pedir a Deus para largar tudo. Né? Faz toda a diferença. Embora tudo, porque aí vamos começar um novo com Deus. Sim. Total. Mas agora eu queria entrar num ponto um pouquinho mais complicado. Um pouquinho mais polêmico. Por quê? Se a gente agora queria falar que vai apimentar as coisas. Mas é mais complicado mesmo. Porque assim, se você vê, a gente comentou isso antes, Êxodo 20, tem ali acerca dos altares, Êxodo 21, leis acerca dos servos, que já é difícil, já é complicado, né? Pensar ali questão dos escravos e tudo mais, né? Mas a gente precisa entender que era da época. E aí vem as leis acerca da violência, né? Quem ferir o outro, de modo que este morra, também será morto, e assim por diante, né? É um assunto um pouquinho mais complicado, mas eu tô aqui, literalmente, a gente vai conversar para já de cara trazer, botar o elefante branco no meio da sala, que é para desfazer a ideia de vingança santa. Se você achou em algum momento que tinha a ideia de vingança santa, que, cara, não tem vingança santa, tem justiça redentora de Deus, ponto. Esse é o fato. E a gente sabe, né, que guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. A gente fica guardando, homicídio? Se próprio matando, né? Não sei como falaria desse processo. Deus não julga com raiva, esse é um ponto importante. Apesar da gente ver em outros momentos, né, a ira de Deus, mas Deus não está julgando com raiva de você, com raiva de um ente ou algo do tipo, não. Ele julga com justiça, restauração. Mas eu queria entender, ponto importante aqui, tá? Para as outras pessoas, como vocês veem, como saber, gente? Como saber se eu estou pedindo justiça ou se eu estou pedindo vingança? E é bem complicado isso, né? A gente passou por um problema específico na família um tempo atrás, né? De saber N coisas ali que são um pouco mais pessoais mesmo. E aí, cara, você fica com raiva do que acontece, você fica com raiva do outro. E é uma linha muito tênue de você estar só querendo uma vingança com o mal mesmo, e não uma justiça. É muito difícil mesmo. Eu não consigo me controlar. Eu não sei, né? Não sei. Mas eu queria entender de vocês. Percepção de vocês e como que a gente pode trazer para as pessoas que estão nos ouvindo também, de como saber se eu estou pedindo justiça ou se eu só estou pedindo por vingança. Contexto da pergunta. Essa daí começou. Contexto da pergunta. Na lei dali do mosaica, né, tem um ponto onde tem aquele tal olho por olho, dente por dente. Se um fez tal, você era permitido você agir com... não vou lembrar a palavra certinha, mas... Pegando o ponto aí do que você está tentando lembrar... Traga, responda. É assim, se for falar pelo lado do Jonathan, é complicado. Mas do lado do contexto da história aqui, a gente vê que, mais uma vez, é Deus cuidando dos detalhes. Porque se não existisse essa lei do olho por olho, dente por dente, enfim, as pessoas iam se matar até acabar. Então, todo esse processo, eles tinham que... Beleza, você feriu a minha família, você me feriu, a gente vai perante o juiz e ele vai fazer a parte de julgar ali o que aconteceu. Então, vai ser... você me feriu, você me causou um dano permanente. Então, você vai ter que pagar pelo dano que você me causou. Não, mas não é permanente. Então, vai ter alguma outra sentença. E aí, era nesse quesito que entra esse olho por olho. Mas, hoje em dia, se a gente só for ler aqui a pergunta, nossa, é difícil demais. Porque eu sempre vou querer... o ser humano vai querer a vingança, né? Primeiro, vamos a vingança. Vamos fazer um exercício aqui. Vamos pegar esse contexto como base ali das leis de Moisés, no Antigo Testamento. E ali, quando Deus ele coloca as leis em que o que eu feri, eu deveria ser ferido, isso não continuou sendo seguido dessa forma. Quando você chega ali em Daniel,
Até Daniel, por todos os livros históricos, poéticos, você vai entender de que os povos pararam de respeitar essa lei. Então já não cumpria mais a justiça como era descrito, nesse tipo de contexto base das leis de Moisés no livro de Êxodo. Então vou dar um exemplo claro aqui. Eu quebrei o braço direito do Vitor. Nesse contexto das leis de Moisés, pelo julgamento, a justiça deveria ser eu ter o meu braço direito quebrado. Ponto. Tive a mesma consequência. Mim, o representante, né? Por você ou pelo representante da família. É bom deixar isso claro também. No decorrer dos passados anos, isso não foi mais seguido. Então, eu quebrava o braço do Vitor, eu era morto. E a lei não falava isso. O que precisou vir? No Sermão do Monte, Jesus ele quebra toda essa barreira. E por isso que ele fala que nós não antes você ouvia olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo que você ore pelos seus inimigos e que você agora ore por quem te persegue. E que você ame o seu inimigo e ore por quem te persegue. Por quê? Foi necessário que Cristo... Ele, neste contexto, ele agora vinha de uma decadência das leis de Moisés, muito mal interpretado, e ele agora não queria mais que isso se afligisse dessa forma, porque como que vai caber o amor nesse momento aqui? Não que Deus ele não amava, na época da cultura, isso foi extremamente necessário. Agora, se a gente também for parar para pensar, existe uma contradição muito grande do que é empregada no mundo, porque você vai ouvir por várias vezes em que nós começamos aqui no começo do podcast, em que Deus era um tirano no Antigo Testamento, né? Que existiam essas leis perversas. Até o próprio exemplo que você trouxe, né? Só que, vamos lá. Todo mundo fala que quando chega no Novo Testamento, Jesus ele abrange as leis. Nossa, Jesus ele deixa tudo muito tranquilo, que Jesus é o amor e o Deus do Antigo Testamento é o do ódio, tá? Mas deixa eu te falar um negócio, se você for estudar no contexto, no fundo da raiz, as leis que Jesus melhora, ele acrescenta mais detalhes, e aí a gente volta no contexto do detalhe, porque Jesus fala no Antigo Testamento, para eu ser acusado de um adúltero, eu precisava me deitar com a mulher. Eu precisava ter ali um relacionamento. E ser pego. Mas com Jesus não. Bastava eu agora pensar, eu já estava adulterando. E com Jesus ele ainda traz mais um detalhe. Se eu imaginar a morte do meu irmão, esse eu já pequei como o mandamento de não matarás. Então, para com essa confusão, porque Jesus ele não melhora, ele muito pelo contrário, ele traz detalhes que de repente até faltava no passado. Porque ele bloqueia o nosso agir, as nossas ações, ele bloqueia já na mente. Muito esperto, muito inteligente, porque hoje é o nosso maior problema, é a nossa maior doença. É a doença mental, é a doença psicológica, é a doença de várias doenças que surgem através da nossa mente. Então, ele foi muito inteligente em já tentar bloquear os nossos pecados já pelo pensamento. Então, primeiro a gente pega o contexto base das leis de Moisés e a gente tem essa transição, das leis começam a ser quebradas, as punições dos reis de Israel que foram erguidos lá na frente, eles não obedeciam mais nada, eles puniam de tudo quanto é forma, e isso foi se estendendo até Malaquias, até nos maiores profetas. Então, foi necessário que depois Jesus viesse com essa brandeza e falar o seguinte, olha, você não tem agora que ir a ferro e fogo faz pelo contrário, ore por ele, ame o seu inimigo e ore para quem te persegue, porque Jesus ele quebra essa barreira dessa transição das próprias quebras da lei de Moisés. Eu grifei até isso aqui no guia, que pegando esse gancho dos judeus, né, eles, não era permitido, vou dar um exemplo grande aqui, né, não era permitido trabalhar ao sábado. Aí ele, não era permitido. Para a gente não chegar nesse limite de trabalhar ao sábado, vamos pôr uma coisa antes para não estreitar lá. Então, você não pode fazer tal coisa. Mas se em algum momento você chegar nesse limite, vai estar muito próximo de você não trabalhar. Então, vamos colocar mais um. E foi criando cerca, e não pode nem cuspir. Né? Então, vai chegando esses pontos. Teve uma lição muito tempo atrás que a gente trouxe exatamente esse mesmo argumento, do sentido, é como se Deus trouxesse a lei falando, até aqui vocês não passam.
como se tivesse um precipício. A nossa vida sempre está mais próximo do precipício. Até aqui vocês não passam. Por quê? Porque se vocês passarem disso aqui, vai morrer. Tem um precipício ali, vocês vão ultrapassar, vai cair. E aí aconteceu que o ser humano, eu falo dos judeus porque tem toda essa separação, mas o ser humano como um todo, viu, tinha esse precipício, tem essa cerca, pô, vamos criar outras cercas, e mais uma cerca, e mais uma cerca, e mais uma cerca para não chegar. Mas você começa a trazer tantas coisas, né, que muda todo esse processo. Por que eu estou falando isso, né? Porque pegando no gancho, né, de justiça ou vingança, quando a gente vai olhando cada coisinha desse, cada vez mais é o nosso sentimento que vai abrangendo, né? É mais o nosso falar do que o falar de Deus, que é a justiça propriamente dita. E, cara, é muito doido isso, né? Porque, como o Joe falou, como ser humano, difícil a gente não pedir pela vingança, né? E quando você... Igual, é um veneno mesmo, porque quando você é injustiçado, ou até mesmo alguém que você ama muito, você fica aquele... Eu passei por um momento uma vez que eu vivenciei essa justiça assim, diretamente comigo, e eu ficava com aquela... Era uma coisa tão ruim que eu nunca tinha sentido, porque sempre, né, acontece... Você não tem paz, né? Isso. Você não tem paz, cara. Você só pensa naquilo. E aí você vai... às vezes você vai na igreja e você tá com aquele sentimento ruim. Eu ficava, meu Deus, mas parece que o negócio tá me corroendo. Eu não entendia o porquê, sabe? Eu ficava, nossa, mas por quê, né? E durante a palavra de Deus, e bem na época da Páscoa, que eu fui buscando, entendendo tudo... essa parte do Egito, todo o amor de Deus e o que Jesus fez de vir aqui morrer por todos nós, que somos tão pecadores, que erramos diariamente, que toda hora a gente está pecando, está fazendo, toda hora Ele está lá perdoando. E eu comecei a entender. E Deus foi muito assim, da mesma forma que eu te perdoo toda vez, você tem que perdoar o seu irmão. E você tem que perdoar, mas quando você está vivenciando, é muito difícil. Mas aí você tem que pedir a Deus força, poder. E aí, quando você pede, você entende o seu tamanho, como você também é um pecador. E aquele que te fez mal também, e Deus perdoa tanto ele, tanto você. E aí você consegue perdoar essa pessoa, que não é você, né? É Deus que te dá essa paz para você conseguir perdoar. E dar por isso que ele pede, aqui no nosso guia de estudos também tem, na terça-feira, ele pede para que a gente deixe que ele julgue. Ele tem a justiça perfeita, deixa que eu seja justo. Porque assim, pensa que eu te fiz um mal, né? E de repente quantas vezes acontece uma situação que você acha que eu te fiz um mal? Né? Você, como ser humano, você tem uma visão razoável de que eu te fiz o mal. Só que por trás de toda uma história, você vai entender, depois você vai descobrir, poxa, o Danilo não fez aquele mal para mim de forma ocasional, foi sem querer. E por isso que a gente tem que confiar na justiça de Deus, é o que eu repito as palavras do Joe. Cara, humanamente, eu posso dizer tranquilamente, é impossível. Isso aí Deus conhece o nosso coração, então a gente deposita a nossa fé nele, na justiça dele, para que ele age da melhor forma possível. E ele fala que o justo ali, ele vai defender o justo, ele vai estar travando as batalhas, ele vai comigo à frente em diversos momentos. Eu tenho no Novo Testamento, no Antigo Testamento, eu tenho os anjos, o anjo da guarda, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho tanta coisa a meu favor, que eles vão ser justos. A justiça divina, ela vai ser correta. Porque se eu for agir com as minhas mãos... Mas aí que vem a pergunta para vocês. Já foi difícil entregar alguma coisa... Entregar, né? A injustiça... nas mãos de Deus, no caso de vocês? Se sim ou se não, como foi essa experiência no sentido de aplicação prática? Pô, aconteceu isso, mas eu não consegui entregar na mão de Deus. E aí, como que faz? Como que a gente pode fazer? Ou então, já aconteceu e eu consegui. E aí, como que a gente faz também isso? Aconteceu e foi essa situação. Foi difícil. Olha, eu acho que foi uns 4 meses. E é um veneno que a gente bebe todo dia. Todo dia, aí eu ficava, meu Deus, que coisa horrível. Era um sentimento horrível, que eu nunca tinha sentido. E eu fiquei pedindo a Deus. E durante a Semana Santa, eu buscando e entendendo toda a parte de salvação, vendo o que Jesus fez
por toda a humanidade. E aí, quando você começa a se ver como um pecador, que você... Nossa, eu sou o mais indigno pecador e Deus fez aquilo por mim. E aí Deus foi mostrando escancaradamente, assim, olha, eu fiz e faço todos os dias por você. Você também tem que fazer isso pelo seu irmão. É muito difícil. E foi com muito choro, mas foi de lavar a alma que eu pude perdoar aquela situação, mas eu vi que não, tipo assim, é Deus que trabalha, como você acabou de falar, é Ele que é o nosso Deus poderoso justo, é Ele que trabalha sobre, e depois a gente consegue ter um alívio, poder respirar e falar, nossa, obrigado, meu Deus. Mas para isso precisa ainda muita confiança, dar tempo ao tempo. Um dos detalhes e que nós temos aqui de Deus agir nos detalhes é justamente uma das coisas, é o tempo dele. É o tempo. Né? Mas isso assim, humanamente a gente tem que trabalhar, é aquela lapidação, aquela constância de você calejar, de você entender que isso não é para agora, isso é constante, mas você tem que praticar. Não dá para a gente pregar isso aqui, a gente falar, mas daqui a pouco está fazendo diferente. Não, eu tenho que me esforçar de fazer o que eu estou falando agora, que é deixar que a justiça de Deus haja. Vai doer, vai chorar, vai amargurar, mas lá na frente vai acontecer uma outra situação, você já não vai se machucar tanto, você vai confiar mais em Deus. Outra lá na frente, você já está mais tranquilo, já está com paz mais aflorada e vai continuar confiando em Deus. Então, é uma prática constante tudo isso que a gente está falando. E a gente entende perfeitamente, você que não está nos ouvindo e está nos assistindo, que não é fácil, e a gente não quer pregar essa facilidade, a gente não quer pregar esse encanto, mas é muita palavra de Deus, é muito estudo e é muita comunhão com Deus para Ele te transformar dessa forma. E você pedir para Ele trabalhar no seu coração, porque a gente, assim, é muito difícil. E tem um detalhe, Deus, Ele não... Imagina se Deus atendesse todas as vezes que a gente solicitasse vingança. Nossa. Todas as vezes que a gente atendesse, eu não teria pai, para começar. Eu não teria pai. Terrível, né? Verdade. Eu falo que quando aconteceu essa situação que o Vitor comentou, cara, a minha vontade era igual dos irmãos lá, Senhor, manda descer fogo. Não, então, essa situação que vocês abriu, né? Isso reflete até na gente, cara. Você acha que é fácil da gente ouvir? Eu nem te conheço tanto, eu te conheço quase um ano, 10 meses, 11 meses que nós temos de amizade. E quando a gente sabe, né, da situação do contexto, cara, a dor já é a mesma e a gente já quer o fogo cadê pra gente esquartejar, pra gente matar, pra gente dividir os pedaços espalhados pelo canto. É terrível. É difícil, cara, mas assim, que bom que eu acho que Deus ele permite, sabe, Joe? Até um certo ponto ali, a sua mãe, a Cris, ela pregou na igreja domingo passado. E eu falei para ela lá na hora da saída, né? Domingo passado não, na quarta passada. E eu falei assim, é muito bom. E eu acho que assim, eu vou falar um negócio que de repente às vezes não vai fazer sentido ainda, né? Mas parece que Deus ele permite tantas coisas fortes acontecer na vida do outro para servir de testemunho para a gente, porque foi o que sua mãe trouxe para a gente, né? Quando ela pregou na igreja, trouxe todos aqueles testemunhos de fortificação entre ela e o seu pai. Eu cheguei lá no final da porta, fui cumprimentar ele e falei assim, cara, para mim é fortificante, eu sou novo ainda na vida, por mais que a gente tenha a idade parecida, né? Parecida, a mãe dele tem quantos anos? Quase 60, né? Quase 50? Nem parece. Ela me falou a idade dela no dia. Alguma coisinha, eu não lembro de cabeça, eu sou ruim com isso aí. E não, ela me falou a idade, eu sei que é tipo assim, a diferença, acho que é 10 anos de diferença para mim, alguma ela de mim é para de isso. 79. Cara, parece que ela tem a minha idade, parece que é mais nova que eu, mas beleza. E aí eu falei para ela, falei assim, é confortante e fortalecedor para mim, que como eu estou na fé agora há 14 anos, ela já está há quanto tempo? E olha o que ela passou, e ela está lá dando testemunho, e o testemunho serviu para mim. Não que eu tenha que passar exatamente as mesmas coisas, mas serviu para quando eu tiver uma dificuldade, eu entender de que Deus agiu na vida dela com coisas muito piores do que agiu na minha. Entende? E isso serve para todo mundo. Se Deus, hoje eu falo para vocês, se você e sua família passou por uma coisa extremamente horrível, cara, horrível, eu não sei se a minha família teria a espiritualidade que vocês tiveram. Por mais que vocês tiverem os problemas, os prantos, os murros na parede, a vontade de matar, mas hoje vocês são um testemunho vivo para uma comunidade. E de repente, se isso tivesse acontecido, quantas vezes isso aconteceu em outras famílias e elas não tiveram essa mesma espiritualidade, dentro ou fora da igreja eu falo, entende? E elas não serviram de exemplos para outras pessoas, vocês estão servindo.
Que exemplos, Danilo, que a gente está servindo? Cara, exemplo de que vocês confiaram na justiça de Deus. A trancos e barrancos, com todos os problemas, com todas as raivas, com todos os ódios, mas de certa forma vocês deixaram a justiça divina acontecer e ela aconteceu. Simples assim. Total. Eu vejo só esse exemplo da Suane, que para mim é muito forte, que é o que eu venho constantemente trabalhando, né? Como pecador e falho o tempo todo, é pensar, que a gente comentou com o Luiz aqui, quando o Luiz estava, que é uma coisa que bate muito forte, que é o quanto de Deus é justo, mas ao ponto de ser injusto com ele mesmo. Exatamente. Ele reforça tanto isso de ser justo para conosco, de ser totalmente injusto. É a graça, né? Ele fala que a graça é injusta, né? Exatamente, é injusta para ele, né? Para ele, para com ele, ele. Para com a gente totalmente é diferente. E a gente costuma trazer isso, gente, lógico, né? Fechando esse parênteses, mas era principalmente porque é uma das coisas da própria lei de Moisés, né? Que era a lei da cerca da violência, que não é para trazer para o lado de cá. A gente não está falando que tem que ser olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Não, era uma coisa que era daquele momento, mas lembrando que era justamente para trazer esse equilíbrio entre vingança e justiça, que hoje a gente sabe que foi o que aconteceu, né, com o problema que o próprio Danilo trouxe, né? O problema é que as pessoas depois, os autores da lei, as pessoas com um nível superior em relação a isso, a esse movimento, começaram a aplicar a lei de uma forma que abria a porta para só ter vingança. E a gente sabe que o propósito de tudo isso, que era ter harmonia, ter paz no negócio, foi distorcido. E a gente sabe, né, que quem está ali para distorcer cada vez mais tudo isso, né, é o próprio mal. É o Satanás e seus anjos, é todas essas forças, né? E parece clichê falar isso, mas a gente precisa trazer, né, que Jesus, ele purifica a justiça, resgata seu propósito, né, que é principalmente de reconciliação. A justiça de Deus é para reconciliar. A justiça que nasce do amor tem poder de curar. Não é para ferir, não é para cada vez mais gerar esse ciclo, né? Machucar. E aí vem o desafio maior de tudo isso, desse assunto, que é, como a Suane já trouxe, né? Orar. Orar por quem te feriu. Cara, é horrível no sentido humano, né? É horrível você ter que tomar esse veneno sozinho, ter que ver que é você mesmo que está se afligindo por isso, porque a sua mão não vai mudar nada. Infelizmente, você não vai mudar nada, você não vai mudar a situação. Você fazendo um A, vai até piorar, para contigo mesmo ou para quem está ao redor, né? Então, orar por quem te feriu, né? A justiça de Deus começa quando o perdão vence o orgulho, quando o perdão ultrapassa todo esse nosso sentimento, tá? É o maior desafio que a gente tem para você que está aí vendo a gente e para nós, né? Entre nós aqui, porque falar é muito fácil, né? Eu quero ver na prática. Na prática é difícil. Falar qualquer papagaio fala, né? A gente, na ação, muda tudo, né? E querer trazer, né, também agora sobre um lado onde a gente entende que tudo isso é para a gente transparecer cada vez mais o caráter de Deus. A lei de Deus, como a gente abriu aqui o episódio, a lei de Deus é para revelar o caráter, é para mostrar o quanto Deus nos ama, né? A lei nada mais é que uma expressão do amor de Deus. E tem um ponto que o próprio Deus pede para que a gente seja perfeito, né? Então, ser perfeito não cadê, como que é? Até anotei aqui. Cadê? Perfeição. Não era aqui não. Era nesse aqui. Outro, peraí. Vou achar. Que é Lucas 6:36. A verdadeira perfeição é amar, perdoar, ser misericordioso, né? Trabalhar nisso. A gente sabe que a gente não consegue ser perfeito diretamente, né? Não tem como. O pecado está ali manchando a nossa história, manchando a nossa vida. E aí trazendo isso para vocês, né? Quando Deus fala para a gente ser perfeito, perfeição, amar, perdoar, ser misericordioso. Eu sei que já pega esse gancho de resposta, mas para vocês, o que significa ser perfeito como pai? Como que eu consigo exercer isso cada vez mais? Não ficou muito clara a pergunta. Vamos lá. Preciso ser perfeito como pai, mas eu não sei. Não é que eu não sei, né? Mas você está direcionando o pai mesmo a um... Não, pai, Deus. Ser então, perfeito é isso como que eu não o pai, entendi. como o Deus. Ser perfeito como ele. A gente tem que trabalhar em cima disso, né? Mas se eu já sei que eu não vou ser perfeito por conta do pecado, como trabalhar nesse processo de perfeição?
dele? Aí você vai abranger um leque muito grande, isso aqui dá um caldo bacana para a gente conversar. É quando nós agora entramos no processo da santificação. Isso, por muitas religiões, ele é muito distorcido, porque ele é vendido como um processo da santificação, ele é vendido como um alcance do caráter pleno. E o alcance do caráter pleno ele é totalmente prejudicial no mundo religioso, porque você simplesmente vende a ideia de que você pode ser igual a Cristo. E ninguém pode ser igual a Cristo. Ninguém aqui vai poder chegar no céu sem nenhum pecado. Não existe. Os que já existiram, e mesmo os que foram transladados e não conheceram a morte, como Enoque, Elias Enoque, né? Vamos colocar mais Enoque, porque Moisés ele morreu, mas depois ele foi ressuscitado. Então, o Enoque, por exemplo, Enoque pecou, mas ele era íntegro ao lado de Deus, então ele não chegou a ser perfeito. Essa venda do caráter pleno ela é muito perigosa, porque isso te frustra, porque você sabe que você como ser humano, se você está tentando alcançar o caráter pleno a ponto de ser perfeito como Cristo, no primeiro tropicão que você sentir, no primeiro pecado, a vontade que você tem é de acabar com a sua vida, porque você se frustrou a ponto de você não conseguir alcançar esse caminho. Então, primeiro de tudo é entender, o processo da santificação é o quê? É um processo, e ele só vai se encerrar na volta de Cristo. E aí eu tenho que entender essa pergunta da seguinte forma: eu tenho um Deus perfeito, eu tenho um Deus perfeito, mas eu não vou ser perfeito, mas as suas leis são perfeitas, mas o meu cumprimento não é perfeito. Então é só você se colocar na posição de ser humano mesmo e de criador, de criatura, quer dizer, e você entender que o Criador ele é perfeito, mas você não. É mais ou menos esse exemplo aqui, eu sei que você já abriu a boca 2 vezes para falar. O olheiro, na hora que ele está construindo o barro, que ele está fabricando o vaso, você pode ver que ele tem a perfeição da construção do vaso. Depois que aquele vaso fica pronto, ele põe em cima de uma prateleira. Se cair, acontece o quê? Quebra. Mas ele construiu um vaso perfeito. E o vaso não tinha nenhum arranhão, nenhuma rachadura, nenhuma imperfeição. Ele fabricou perfeito, mas se ele cair no chão, ele vai quebrar. É um erro? É uma falha? O que é? É um processo. No processo de transformação, estava se concluído. Depois de pronto, vai ter ranhuras, vai ter alguma coisa para depois causar algum problema, que somos nossas criaturas. Não sei se foi esse o sentido. A ideia é só para a gente dar um contexto aqui, né, para ficar mais fácil de entender. Na minha cabeça faz tudo sentido, mas tá tudo na minha cabeça, né? Tem que trazer para vocês. É que assim, ó, logo ali quando tem o Sermão do Monte, né, as bem-aventuranças, é isso mesmo? Deixa eu confirmar isso. Tem o Sermão do Monte, né, as bem-aventuranças, e aí Jesus está comentando essa ideia do amor e tudo mais, e aí ele traz um versinho, Lucas 5,43, diz assim, ó: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, né, o contrário, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os que o publicano também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mas, como é que eu vou ser perfeito, então? O que é ser perfeito? No cumprimento da sua regra, no cumprimento da sua lei. Se o Criador deu a lei e eu cumpro a lei, o cumprimento dela é perfeito. O exercer dela é perfeito, mas isso não me torna perfeito. Não tenho como. Isso aí, eu sei que é uma pergunta a mais para a gente refletir e sair fora da casinha, mas para transmitir para a galera é mais isso. O cumprimento dela é perfeito. Não que eu me torne perfeito. Guardar o sábado é a perfeição divina, porque ele criou essa lei. É o 4º mandamento. Então eu e você, nós 4, cumprimos a lei. O cumprimento dela é excelente, é perfeito, mas isso não me tornou santo. Isso não me tornou... quer dizer, eu sou santo porque eu sou separado, né? Porque eu aceitei ser separado. Mas isso não me tornou perfeito. Então, quando o Lucas, ele é muito detalhista, né? Porque quando ele vai nessa linha de que... Lê a última frase. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, mas antes de chegar nessa frase, ele está falando do quê? Das leis.
dos cumprimentos. Então, eu entendo que os cumprimentos da lei, ela é perfeita, mas não nos torna perfeitos. A lei de Deus, como você acabou de falar, realmente é perfeita e todos nós somos pecadores, né? Mas a busca diária, a plena busca diária, buscando cumprir os mandamentos de Deus, fazendo todos os dias, pedindo a Deus, mesmo sabendo, Senhor, eu sou pecador, diariamente eu erro, mas eu quero, pelo menos, tentar cada vez mais estar mais perto de Ti. E é como você acabou de falar, diariamente, com o seu filho lá, ó, vai lá ler a lição, vai lá ler. E ele vendo o seu exemplo, o exemplo da sua esposa, todos os dias buscando a Deus, ele está querendo também. Sim. E assim somos filhos de Deus, estamos buscando diariamente, Senhor, a gente sabe que a gente não vai... Sim, ser perfeito como a Ti, mas estamos tentando. E Deus vai dando força para a gente poder diariamente. O John falou uma coisa ali um pouco, acho que pro meio da transição do segundo bloco, que, cara, quantas vezes eu já não contemplei um sábado pelo meu cansaço? E só quando você está dentro da lei, quando você está cumprindo as leis de Deus, que você entende o quanto elas são perfeitas. Porque eu falei, cara, que ideia foi essa de guardar o sábado? O dia que comercialmente é o mais lucrativo, que é o mais de tudo. E eu fico pensando, Senhor, como o Senhor é perfeito? Porque se eu não tivesse o sábado, cara, eu estava me matando de trabalhar. Me matando, estava correndo atrás do dinheiro. De repente eu não estava dando atenção para minha família, para o meu filho, não estava contemplando as maravilhas, não estaria fazendo nada, cara. E correndo só atrás de... Mas quando chega ali a sexta-feira, que a gente já tem que se preparar, já tem que fazer tudo, e entrou, aí quando eu sento no sofá ali... Fala, o Senhor é perfeito mesmo, né? Porque eu estava... Só nesse momento eu estava sentindo que eu estava cansado, cara. Só naquele momento. Porque, nossa, quando você está dentro ali da lei, vivendo isso, você fala, nossa, que perfeição, né? Que bênção. E mentira. Quantas vezes você não pensa em contar uma mentira, você fala, não pode mentir, cara. E aí você fala, nossa, realmente, nossa, como Deus é perfeito na criação dele. E aí você vai falar, eu juro. Aí, não pode jurar. Aí você começa... Então, quando você está praticando, aí só você... Agora, quem está de fora assistindo, é banal. Só para, acho que, adicionar um pouquinho no que você falou, Suane, achei e até grifei aqui no estudo adicional de sexta. O caminho para o céu é consagrado por suas pegadas. Então, eu vejo que, respondendo a pergunta, é como se fosse seguir uma trilha. O guia está indo na frente. Então, cada espinho que fere o nosso pé também feriu o pé dele. É linda essa parte também. A cruz que somos chamados a carregar, Ele já levou ela antes de nós. O Senhor permite que venha conflitos a fim de preparar nosso coração para a paz. Então, assim, eu vejo que a gente não vai ser perfeito, igual a Cristo, não. Mas essa busca diária vai moldar o nosso caráter a ficar parecido com Ele. E isso é sensacional. Eu vejo que a maior forma da gente ser perfeito, como o próprio Cristo trouxe ali, se resume muito no amor, né? No amar a si mesmo, sim, e amar os outros. Amar os outros como a ti mesmo, né? Exatamente. E tudo vai se resumir nesse amor, em tratar o outro com dignidade, né? Em amar o outro, mesmo que humanamente ele não mereça, praticamente, ou você não mereça, né? Mas olhando pela perspectiva divina, caraca, hoje eu tô engasgando, nem a gente merece nada, né? Então, por que o outro não merece? Por que eu não posso amar o outro, né? E aí a minha última pergunta para vocês é, se tudo se resume no amor, se eu tenho que amar esse outro, qual que é a maior dificuldade, qual que é o maior desafio que a gente tem para amar como Deus ama? Essa é difícil. A gente sabe a resposta, mas ela é difícil. Acho que é amar o inimigo, cara. Para mim, cara, isso é difícil. E pensar que Deus me ama de um jeito absurdo. Mesmo eu errando, caindo. E Ele ama ele também, do mesmo jeito. E aí você fala, igual o Luiz falou, é injusto com Deus. O amor e a justiça dele é injusto com Ele mesmo, porque a justiça humana, ela, aos nossos olhos, né? Não tem lógica, fala. Como que Deus pode amar um cara desse, velho? E você quer que pior ainda? Por Ele amar você e o seu inimigo da mesma forma, te coloca na mesma posição que Ele. Te coloca na mesma prateleira, te coloca no mesmo piso, na mesma altura.
eu acho que o ápice da dificuldade está aí, cara. Realmente, o Joe sacou e... Difícil, muito difícil. Eu acho que nos aproximar mais perto de Deus e parecer muito com Deus é amar o inimigo. E orar pelo inimigo é mais difícil. Você tem que amar o inimigo e orar para que te persegue ainda, né? Você sabe então aquela ainda pessoa que tem a cereja do bolo ainda, não é só isso, tem um adendo ainda. A pessoa tá pisando no seu calo, tá ali. Senhor, mas ele tá falando que eu tenho que orar. Ele tá falando o que eu tenho que orar, entendeu? Então eu posso pedir algumas coisinhas nessa oração. E assim, até durante a passagem de Jesus aqui nesse mundo, ele assim... as pessoas falando mal dele, as pessoas perseguindo ele, e até no meio dele tinha Judas, ele sabia que era um dos discípulos que estava com ele, era aquele que ia trair. Eu amava e ainda, mesmo né? assim... Mas esse texto que ele leu do Estudo Adicional, ele dá o exemplo de que Cristo ele é um líder e ele dá o exemplo primeiro. Então, de tudo que ele está exigindo da gente, foi o que você leu aí, ele já fez primeiro. Então, a gente não tem desculpa. Não, Senhor, mas ninguém nunca conseguiu. É impossível. Mas está doendo, Senhor, essa cruz que eu estou carregando. Mas eu sangrei, eu também senti dor. E aí? Aí você não tem argumento, cara, acabou. Ele é o maior vendedor que existe. Não tem argumento. Ele já passou por tudo, né? Para poder falar, olha... Se eu passei por aqui, vocês conseguem. E ainda com a certeza da salvação, que ele já garantiu, né, por todos nós. O spoiler do final da série. É verdade. Exatamente. Independente do sofrimento aqui, não dá para comparar com o que ele passou. E assim, ele falou, olha, a gente tem os mártires, né, os que também já passaram, que eu fico assim, meu Deus, como essas pessoas aguentaram tanta coisa? Será que eu vou estar preparada, estar pronta para... Não, o Jó, assim que eu chegar lá, se Deus me permitir, cadê? Vem cá, fala aqui para mim, como é que foi isso aí? Mas para mim o ponto principal de desafio ali, de dificuldade é não agir com balança o tempo todo, de querer pesar o outro, né? De, esse aqui pecou pra caramba. Ele aqui tá lá embaixo. Eu tô tranquilo, eu tô mais leve, eu tô mais de boa. E não ter esse olhar julgador, né, para mim é bem complicado. Tanto que na minha tela de celular tá, se for para julgar, julgue as atitudes ou os comportamentos, porque você não está julgando a pessoa, você julga o ponto específico, né? Se gostou ou não. Porque é muito, muito complicado para mim, porque eu quero amar, mas eu sempre boto uma barreira no sentido de, mas ele não merece, não. Ele já fez um negócio muito complicado. Como é que eu vou amar esse trem? Eu vou amar esse cara. Mas esse, para mim, é o lado pior dificuldade, né, de todo esse processo. E a gente vê que a perfeição de Cristo é amar com profundidade. Ele vai além disso. Beleza, ele errou, ele está pior aos seus olhos, continua amando ele. Vou mais a fundo, ele tá pior, continua amando ele. Ele para mim, você e ele são iguais. Continua amando. O tempo todo, constantemente amando, né? A lei vivida por ele, trazida para a gente é a lei que perdoa, é a lei que acolhe, é a lei que serve, que é o mais difícil para a gente, principalmente quando dói nós mesmos. Agir com empatia, agir com leveza, agir com amor, quando a gente é o principal, digamos assim, refém de tudo isso, né? O principal... O dolorido, quem sai dolorido da batalha, o principal atingido nisso, é muito difícil, né? E aí vem mais uma vez esse desafio para nós, né? Orar pedindo um coração semelhante ao de Deus. A perfeição que ele busca começa no amor que ele planta na gente, que ele planta em você, e constantemente a gente possa ter isso forte, compartilhando, que a gente possa transmitir isso todo momento, que amar o outro me importa mais, às vezes até do que amar a mim mesmo. Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado por estar cuidando da gente o tempo todo e por amar demais. Essa justiça tua parece que é muito injusta contigo mesmo, mas só demonstra o quanto o Senhor ama a gente. Que cada vez mais, ao olhar, ao falar, ao dormir, ao deitar, todo momento a gente consiga perceber o teu amor e que a gente consiga ser...
luz para as outras pessoas, que a gente possa levar esse mesmo sentido para as outras pessoas ao ter contato com a gente, Pai. É difícil, sempre vão ter desculpas, mas eu sei o quanto o Senhor é forte, o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor é misericordioso com nós e nos capacita a levar isso para as outras pessoas, Pai. Nos dê força. Por amor do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amém. Galera, Maravilha. talvez hoje, mais do que nunca, né? Você que está aí do outro lado, você tem entendido que viver a lei de Deus, ela não é seguir um conjunto só de regras, não é só regra por regra, né? Mas principalmente refletir quem Ele é, refletir o caráter de Deus, né? A justiça de Deus, ela não é vingativa, que tenha ficado muito bem claro aqui para você, né? Mas principalmente que ela é restauradora, tá? Quando a gente vive a lei com o coração, a fé deixa de ser teoria. Ela começa a virar impacto real, ela começa a ser realmente a realidade em todo mundo que está ao nosso redor. Então, compartilha esse episódio com quem precisa lembrar que a lei de Deus, ela é amor, é movimento, tá? Queria agradecer demais, Suane, por você estar aqui. Muito bom, muito feliz por você estar aqui, tá? Muito bom. Eu que agradeço, foi fantástico. E para vocês aí, compartilha com todo mundo. Isso aí. Que precisa aprender mais um pouco da palavra de Deus e saber que o nosso Deus, ele é o puro amor, né? Amém. Obrigada Amém. pelo convite. Gente, Que Deus fica muito abençoe. feliz. Venha mais vezes. Essa mensagem realmente é para tocar no seu coração, então compartilha, aperta no sininho, curte, comenta, faz o que for aí pra gente poder alcançar cada vez mais pessoas, tá? Isso aí. O nosso Rota continua com novos episódios em todas as redes sociais, porque você já sabe, né? Pregar o evangelho não é escolha. É missão. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tamo Legal. junto. Valeu. Tchau, tchau. Tamo junto, meu povo.